Vamos lá, pessoal, a gente vai fazer aqui agora mais uma aulinha de química orgânica, tá? E essa aulinha é basicamente destinada para a gente falar de nomenclatura, tudo bem? A gente vai começar a falar dos hidrocarbonetos, mas é impossível falar com detalhamento de hidrocarbonetos sem falar de nomenclatura. Então, essa aula aqui a gente vai dar bastante nome dos compostos, tá bom? Então, beleza. Então, a gente vai fazer a nomenclatura de composto de cadeia normal e introdução dos compostos de cadeia ramificada, tá? Então, vamos lá, gente. Para você dar nome de um composto orgânico, a gente vai fazer basicamente uma tríade, que é feita pelo que está na tela aí com vocês. Prefixo, infixo e sufixo. O que é o prefixo? Vamos escrever aqui, é o número de carbonos, tá? Então, o prefixo, ele sempre vai trabalhar com o número de carbonos, ok? Então, número de carbonos. Aí, acompanha comigo. Gente, se o seu composto orgânico tiver um carbono só, aí você vai utilizar match, ok? Se tiver 2, aí você vai usar et. Se tiver 3, aí você vai usar prop. E se tiver 4, você vai usar but. Match, et, prop e but. É basicamente essa parte que você tem que decorar, que é o match, et, o prop e o but, porque depois disso é campeonato de futebol. Então fica assim, ó. Aqui é pent, são 5 carbonos. Aqui é X, aí 7, a gente coloca hept. Aqui com 8 nós colocamos oct. Com 9 a gente coloca non. Com 10 a gente coloca dec. Com 11 a gente coloca undec, ok? 12 a gente usa dodec. Aí, a partir disso, gente, ó, eu fui até 12, que é até onde eu já vi cair em prova de vestibular. Além disso, nunca vi, tá? Mas, de qualquer forma, 13 tridec, 14 tetradec e 15 que eu coloquei aqui. Coloquei só para dar uma continuidade. Aí aqui eu vou colocar como pentadec, ok? Então, é isso, ó. Pent, deixa eu marcar aqui para o quadro ficar bonitinho para vocês. Non, dec. Aqui um deck, dodec, passou disso já não é tão mais relevante assim, mas tá aí pentadec, tá bom? Beleza, gente, o infixo já está escrito aí para vocês, é o tipo de ligação. Então é basicamente assim, quando o seu composto, seu hidrocarboneto, tiver somente ligações simples, ok? Então se ele tiver somente ligações simples, aí você vai utilizar esse infixo aqui, ó, que é an, ok? Se o seu composto tiver ligação uma dupla, tá? Vou colocar assim, ó, uma dupla. Aí você vai utilizar o N. E se o seu composto tiver uma tripla, aí você vai utilizar IN. Então vai ser, pronto, agora sim, tinha dado um errinho ali. Então olha só, se tiver aqui uma ligação dupla, deixa eu destacar aqui para vocês, é N, uma ligação tripla, aí vai ser IN. Então, deixando pintadinho para o quadro ficar bonito, então, AN, N, IN. De boa? Muito bem. Classe orgânica. Classe orgânica a gente vai passar por várias, né? Então, pode ser hidrocarboneto, que é o que a gente está na aula de hoje, álcool, enol, fenol, deído, cetona, assim por diante. Então, eu não vou ficar me preocupando muito com isso aqui agora, porque mais pra frente a gente vai estudar tudo. Então eu queria que vocês se preocupassem somente com isso aqui, ó. Se o seu composto for um hidrocarboneto, ok? Se o seu composto for um hidrocarboneto, aí é só você terminar em O. Então, terminou. Se for um hidrocarboneto, termina em O. De boa? Essas são as regras, ok? Vamos lá então. Aí eu vou começar a colocar aqui alguns exemplos, tá? Num segundo momento, que vai ser na próxima aula, a gente vai falar mais sobre as classes orgânicas em si, alcanos, alcenos, alcinos e características, tá? Hoje é uma aula voltada para nomenclatura, tá? Então vamos lá, eu vou começar com o seguinte composto, ó. Aí na próxima aula eu falo para vocês para que serve, aplicações e tudo mais. CH4 é um composto orgânico. Como é que é o nome dele, gente? Então, se você quiser, ó, usa seu celular aí, se você não estiver vendo a aula no celular ou então de outra maneira, copia no caderno, já deixa esse quadro aqui, tira um print dele, ok? E vai acompanhando os próximos exemplos. Ou tira uma foto aí,
e vai acompanhando os próximos exemplos ou põe no papel, de alguma forma. Então vamos lá, CH4. Gente, esse composto, ele tem um carbono só. Um carbono match. Ligação simples, AN. Hidrocarboneto O. Então o nome dele é metano, ok? Aí, para ficar claro para vocês, ó, AN de ligação simples. E esse O de, porque é o hidrocarboneto. E esse match aqui é o número de carbonos. Tudo bem? Segue vida. Vamos lá, eu vou colocar agora o de 2 carbonos. C2H6. Aí como é que vai ficar o nome? 2 carbonos, match et, ligação simples, AN. E esse cara aqui vai ser o etano, ok? Vamos lá, vamos dar uma complicadinha. A complicadinha é a seguinte, ó. Complicando aqui nesse exemplo, mas não é tanto assim não. Presta atenção. Ó, vou colocar esse composto, aí o programa vai ajeitar para mim, ajeitou. Quantos carbonos nós temos aí, gente? Aí, vamos lá, vamos fazer a contagem. Ó, conta aí vocês também. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. 7 carbonos, eu vou colocar o nome desse composto de heptano. Beleza? E assim por diante. Então, basicamente, eu mexi agora nessa primeira tela com compostos que só fazem ligações simples. Então, não há dificuldade, concorda? Então, vamos lá. Eu vou dividir aqui essa tela para eu colocar outros tipos de composto aqui. Vai lá, presta atenção aqui para você não se perder. Ó, eu vou colocar esse composto aqui agora. C, dupla C. Aí aqui eu coloco CH2 e aqui CH2. Certo? Me ajuda? Como é que é o nome dele? São 2 carbonos, match et. Ligação dupla, N, ok? Ele é um hidrocarboneto, O. Então, de novo, aquela descrição que eu tinha feito. Aqui, número de carbonos, beleza? Tipo de ligação, tem a dupla aqui, que está entre carbonos, ok? E ele é um hidrocarboneto, termina em O. Aí o nome dele vai ser eteno. Beleza? Muito bem. Agora vamos lá. Eu vou colocar mais um exemplo. Ó, 2 carbonos, 3 carbonos, CH3, CH2 e aqui CH. Como é que é o nome desse composto? Me ajude? Match et prop, ligação dupla N, hidrocarboneto O. Não tem segredo. De boa? Agora vem novidade, hein? Vem novidade e você tem que estar atento a isso para as próximas questões, tá? Vai lá. Eu vou colocar 2, 3, 4 carbonos. E aqui vou colocar 2, 3, 4 carbonos. Deixa eu melhorar isso aqui. 2, 3, 4. Com uma diferença, gente. A diferença vai ser o seguinte. No primeiro, eu vou colocar a ligação dupla aqui. E no segundo, eu vou colocar a ligação dupla aqui. Se eu fosse dar o nome desse composto normalmente, rascunho aqui em cima. Ele ficaria assim, ó. But, porque tem 4 carbonos. Ligação dupla N e ele é hidrocarboneto O. Ele ficaria buteno, ok? Tá, mas aí tem um pequeno problema. O problema é o seguinte, se eu colocar buteno, o leitor vai ter dúvida. Qual a dúvida que o leitor vai ter? Se eu falar assim, desenhe o buteno, você não vai saber se você vai desenhar ele assim ou se você vai desenhar ele assim. Tudo bem? Então eu tenho que arrumar uma forma de diferenciar esses compostos. Então deixa eu apagar isso aqui. E aí a gente vai inserir uma regrinha. A gente vai ter que numerar o composto. Então vai ficar o seguinte, ó. Esse aqui é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o 3 e esse é o 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Gente, aí a gente vai fazer o seguinte. Eu vou estabelecer uma regra aqui já, que é a seguinte, ó. A gente vai melhorar essa regra, mas a insaturação, ela tem a preferência para numeração, certo? É a primeira preferência que eu estou estabelecendo ao longo das nossas aulas. Em breve, quando tiver grupo funcional, quando tiver um álcool, um enol, um fenol, aldeído, cetona, aí a função leva a preferência. Mas, num primeiro momento, quem tem a preferência para numeração é a insaturação. Insaturação é a ligação dupla ou então a ligação tripla. Por isso que no primeiro composto que está aí na tela, eu comecei numerando mais próximo da ligação dupla, tá? E você sempre vai usar também a regra da menor numeração. Então, por mais que, olha para cá, para baixo agora, a ligação dupla esteja entre o carbono 1 e o 2, o que eu vou utilizar para descrever o composto é o número 1, porque ele é o menor número. Então vai ficar assim, ó. Vai lá, vai ficar but, porque tem um carbono só. Aí na posição 1 tem uma ligação dupla, aí eu coloco N, e aqui é o hidrocarboneto.
Ou você pode escrever assim também. Esse composto é chamado de 1-buteno. Ok? Este aqui agora, esse aqui é o but2-eno, porque a dupla está entre o 2 e o 3. E se ela está entre o 2 e o 3, eu estou usando o 2 para o número lá, tá? Ou, se você preferir, você pode dar o nome desse composto aqui de 2-buteno. Ok? De boas? Foi? Então deixa eu ver se você entendeu aqui uma coisa. Vamos para uma outra tela aqui. Vai lá. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui um composto que vai ser assim, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu ver quantos eu coloquei. Deixa eu fazer de novo que eu me perdi. Então eu quero este composto aqui. Tudo bem? Esse aqui eu vou colocar a ligação dupla aqui. Opa! Vou colocar a ligação dupla aqui. E nesse aqui eu vou colocar a ligação dupla aqui. Tudo bem? Não numera errado. Faz a numeração correta. Numeração correta. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Vamos lá. Como é que é o nome do composto de cima? Ele vai ficar com esse nome, ó. São quantos carbonos? São 8. Então eu vou colocar oct. Na posição 1 tem uma dupla. E aqui N e aqui hidrocarboneto O. Aí eu fiz uma coisa por querer, eu não sei se você percebeu. Que é o seguinte, percebe que o composto de baixo está numerado errado? Fiz por querer para causar uma agonia mesmo no vídeo. Falei assim, cara, esse professor fez a parada errada. Eu fiz mesmo. Era para você ficar atento. Eu tenho que fazer a numeração como? Que eu acabei de ensinar. Eu tenho que fazer a numeração sempre mais próximo da insaturação. Então eu vou apagar esses números aqui. Essa numeração está errada. Ou melhor, eu não vou apagar essa numeração não. Eu vou deixar essa numeração e vou riscar aqui, ó, para te mostrar o seguinte, ó. Isso aqui, gente, tá errado, tá? Então corta aqui, corta aqui, corta aqui. Essa numeração está errada. Então vamos lá, eu vou fazer o composto de novo, que são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos e colocar a dupla aqui, numerando mais próximo da insaturação. Então carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem? Aí sim, como é que vai ficar o nome desse composto aqui? 8 carbonos, oct, na posição 2, N. Ele é hidrocarboneto O. Oct 2N, ok? Beleza. Por exemplo, tem umas perguntas que às vezes podem aparecer em prova, que eu vou fazer aqui, ó. É uma pergunta, ó. Existe o X4Eno? Aí muita gente se pergunta assim, uai professor, deixa eu melhorar minha letra aqui, ficou ruim. Existe o X4Eno? Aí muita gente pensa, uai professor, claro que existe. É só você pegar 6 carbonos, então vamos lá, vamos tentar montar. 6 carbonos, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu montar de novo, eu tenho agonia, gente, com a letra. Ok, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contar de 1 até 4, então eu vou contar, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e colocar a dupla. Então existe o X4N. Gente, mas a resposta é não. Não existe o X4N. Por quê? Porque, na verdade, esse composto que eu acabei de desenhar, ele tem que ser numerado daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí como é que vai ser o nome desse composto, então? Aí vai ser X. Na posição 2 tem uma ligação dupla que é N. Aí você coloca hidrocarboneto O. Esse é o X2N. Ou simplesmente, se você preferir, 2-hexeno. Ok? Então a resposta é não. Então como é que isso aparece em prova de vestibular? A maioria das vezes aparece assim, um aluno montou um composto de forma errônea como X4N. Mostre qual composto que ele quer e dê a nomenclatura correta. Foi isso que eu acabei de fazer aqui. Beleza ou não beleza? Muito bem. Como a gente já está craque, eu posso fazer o seguinte com vocês, ó. Vou colocar aqui, ó. Vai me dar o nome desse cara aqui. Vai pensando aí.
C tripla C, 1, 2, 3. Aí aqui eu vou colocar, aqui só pode ter um H, aqui não tem nenhum, aqui tem 2 e aqui tem 3. Vai lá, me dá o nome desses compostos que estão aí. Agora, gente, qual a diferença deles para os outros? É que apareceu a ligação tripla aqui e a ligação tripla aqui. Gente, com 2 carbonos não precisa numerar, porque não tem opção da dupla mudar de posição, tá? Então, match ligação tripla in hidrocarboneto O. Fazendo a descrição para vocês. Match número de carbonos, in ligação tripla, hidrocarboneto O. Ok? Como é que é o nome desse composto aqui agora? Ele tem 4 carbonos. Então, but, na posição 1 tem uma ligação tripla. Então, but 1 ino. Ok? Muito bem. Foi ou não foi? Tudo bem com esses compostos? De boa, né? Então, vê que dar nome desses compostos não é tão difícil assim. Vamos complicar. A gente vai aqui aumentando a complexidade aos pouquinhos, tá? Então, olha este composto aqui agora. Vê se você tem a manha dele. Vê se você consegue descrever para mim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atenção, ligação dupla aqui e ligação dupla aqui. E agora, tem 2 ligações duplas. Como é que eu vou fazer? Aí você faz assim, numera, mais próximo da ligação dupla. Então, começa daqui, ó. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. 8 carbonos. Então eu vou colocar oct. Ok? Faz do mesmo jeito que a gente estava fazendo. Em quais posições estão as ligações duplas? Na posição 1 e na posição 4. Então, continua. 1,4. Não tem ligação dupla? Tem, então vou ter que colocar N. Gente, mas tem 2 ligações duplas, então eu vou colocar DN, ok? Se tivesse 3, tri, se tivesse 4, tetra e assim por diante, tá? E aqui eu vou colocar O. Então, oct 1,4 dieno. Certo ou não certo? Beleza, né? Tá, então, agora que eu coloquei um composto mais complicado, vê se você entende esse aqui, ó. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Aí eu vou colocar aqui uma ligação tripla aqui e uma ligação tripla aqui. Eu não sei se eu já falei isso para vocês antes, mas quando tem ligação tripla, por conta das hibridações serem ISP, a gente prefere até colocar assim, ó. Coloca primeiro reto, ok? Aí coloca aqui a ligação tripla, opa. Ok? Porque é linear, né? Aí você faz, ó, vamos contar quantos carbonos nós temos ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu já coloquei 2. Aí eu coloco aqui o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Aí coloco o sétimo e termina reto também, ó. Aí coloca a ligação tripla. Tem a mesma quantidade de carbonos, só mudou meio que a forma de escrever, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do mesmo jeito. Faz a numeração para mim. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse composto, então, é chamado de oct. Na posição 1 tem uma tripla, na posição 7 tem uma tripla, são 2 triplas. Então, eu vou colocar diin, ele é um hidrocarboneto O. Certo ou não certo? Ok? Muito bem, eu acho que eu consegui aprofundar bem. Então agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou fazer só a introdução do assunto agora. E o restante a gente vai fazer apenas na próxima aula, tá? E que introdução é essa? A introdução é para falar disso, ó. Eu quero falar agora como é que faz para a gente dar nome para cadeias que são ramificadas, ok? Mas que nem eu tô falando para vocês, gente, a gente vai para uma introdução, tá? Só para a gente deixar essa aula um pouco mais robusta. Aí na próxima aula a gente vai terminar cadeias ramificadas, tá? Então, mais uns 10 minutinhos de aula só e a gente vai finalizar isso aqui. Então, vamos lá.
Bem, você vai ter que fazer algumas regrinhas, tá? Por exemplo, eu vou deixar uma cadeia ramificada aqui, que vai ser a primeira que a gente vai dar um nome. Então, 2, 3 carbonos. Aí, essa aqui é uma cadeia ramificada, ó. Pendurei um CH3 nela. Então, CH3, aqui CH e aqui CH3. Aí, como é que você vai dar o nome dessa cadeia? Ela não é mais cadeia normal. Aí, eu vou colocar algumas regras aqui. Então, primeira regra, você vai ter que definir sempre o que é a sua cadeia principal, ok? Aí, vamos lá. Gente, o que é uma cadeia principal? É a maior sequência de carbonos contendo a dupla ou a tripla, tá? Então, maior sequência de carbonos, aí para ficar mais fácil, ó, com as insaturações, ok? Isso é uma cadeia principal. Aí você vai dar o nome da cadeia principal, ok? Se você na sua cadeia tiver opção e tiver uma opção com duas cadeias principais do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de carbonos, aí você tem que desempatar. E o desempate é basicamente o seguinte: a cadeia principal é aquela que apresenta o maior número possível de ramificações. Quanto mais ramificações ela tiver, melhor. Tudo bem? Então essa é a primeira regrinha, é você saber escolher uma cadeia principal. De boa? Bom, vamos colocar na prática, e aí se eu tiver que complementar essa regra, eu complemento daqui a pouco, tá? Escolhe aí para mim, nesse exemplo, a maior sequência de carbonos. Então eu vou marcar ela em azul. A maior sequência de carbonos é essa, ó. São 3 carbonos em sequência. Ok? Essa aqui vai ser a cadeia principal. Eu vou até marcar só os carbonos para você perceber que eu estou escolhendo a cadeia carbônica, tá? E o que sobrou? Aí eu vou destacar para você, ó. Sobrou isso aqui, ó. Tá? A cadeia principal, quando você destaca ela, você tem que conseguir colocar o lápis no papel, sair de um carbono ao outro sem tirar o lápis do papel. Sobrou é a ramificação, tudo bem? Só para te mostrar uma coisa, eu vou redesenhar esse composto aqui. 3 carbonos, aí coloco um carbono aqui para cima, CH3, CH3. Se você quisesse ter escolhido essa cadeia principal aqui, você poderia, ó, são 3 carbonos aqui também. É uma sequência de igual tamanho. E aí o que sobraria? Sobraria isso, ok? Vai ter que dar o mesmo nome, gente, porque ó, deu um empate, né? Que eu tinha falado que deu um empate, e o número de ramificações é o mesmo, aí tanto faz, ok? Então vamos lá, então vamos dar o nome do composto aí. Presta atenção agora, hein? Dá o nome da cadeia principal do mesmo jeito que a gente tinha aprendido há alguns minutos atrás. É assim, ó. Você vai ter que pegar 3 carbonos, match, et, prop. Só tem ligações simples à cadeia principal, an. É o hidrocarboneto O, propano. Aí depois você vem e dá o nome da ramificação, né? Que é o radical orgânico que está grudado ali. Aí como é que tá o nome de ramificação? Ó, presta atenção, hein? É a mesma coisa. Quantos carbonos tem ele? Match. Só que eu vou colocar uma regrinha para você. Você vai colocar a palavra il na frente. Então esse cara aqui é chamado de metilpropano. Certo, gente? Beleza? Simples assim. Aí, essa aula e a outra também vai ser sempre assim, ó. Eu vou colocar aqui o que a gente acabou de aprender. Eu vou arrancar. Olha o que eu estou fazendo aqui. Olha para o composto que eu acabei de dar o nome. Eu vou pegar e te mostrar aqui. Tá vendo o CH3 está aqui? Eu vou arrancar ele daqui. Se eu arrancar ele daqui e escrever lá sozinho, ele é isso aqui, ó. Lá embaixo. Agora olha para o que está em vermelho aqui. Esse é o metil. E esse pontinho aqui é o que a gente chama na química de uma valência livre. Beleza? Indicando que este cara aqui, ele é um radical agora. Né? Eu estou escrevendo ele sozinho, aí ele é chamado de radical livre, ok? Como é que é o nome desse radical livre? Eu já expliquei para vocês, é metil, ou simplesmente pode ser chamado de metila, tudo bem? Só que esse nome que está aqui, que é o nome
que eu estou utilizando como metila, ele não é próprio para ser utilizado em nomenclatura. A gente só usa metil em nomenclatura, ok? Beleza, a gente não vai passar nessa aula do metil. Eu só vou colocar... Essa tela fecha a aula, tá? Só vou colocar exemplos aqui que envolvem metil para vocês me ajudarem com os nomes. Então vai, me ajuda aí. 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou colocar o metil aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Ficou ruim esse aqui, né? 2, 3, 4, 5, 6. Ficou bom agora? E eu vou colocar o metil aqui. Gente, olha a diferença que faz esse composto. Um deles, o metil, tá bem aqui. E o outro tá aqui, andou um pouquinho. Então adivinha o que eu tenho que fazer? Tem que numerar. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6. E esse aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, você me falou ainda agorinha que quem leva preferência para a numeração é a insaturação. E aqui você está numerando mais próximo da ramificação. Sim, concordo com você. Mas eu estou numerando mais próximo da ramificação aqui agora porque eu não tenho insaturação. Então, ó, reestabelecendo as nossas regras, deixa anotado aí, ó. Gente, a INSAT, na hora de numerar, ela tem preferência sobre a ramif. Ok? Ela tem preferência sobre a ramificação. Aí em breve melhoraremos essa regra. Ok? A insaturação tem preferência sobre a ramificação. Esses dois compostos não aparecem em saturações. Então, como é que é o nome dele? Vai lá, esse aqui, o de cima. Começa escrevendo sempre pela ramificação, tá? Então vai ficar aqui, ó. Na posição 2, eu tenho o metil. São 6 carbonos, X, ligação simples, AN, hidrocarboneto, O. 2-metilhexano, começa a ficar bonito o nome, hein? E esse aqui, como é que é o nome dele? 3. Aí aqui é o metil, e esse cara aqui é o 3-metilhexano, tá? Vamos lá, deixa eu dar uma pelada. Vou apelar, hein? Ó, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer de novo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, ficou feio, vou fazer de novo. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? Ficou feio de novo. Agora eu vou fazer com mais calma. Adianta aí, 10 segundos do vídeo, né? Porque senão você vai ficar aqui 1 hora eu tentando fazer o composto. Então, aqui, aqui, aqui. Agora ficou bom, tá? Olha que doido esse composto. Aí eu vou colocar mais um aqui. Tchan, tchan, tchan. Pam, param. E aqui, pam. Gente, não esqueça de uma coisa. Define a cadeia principal. Maior sequência de carbonos, tá? Ela tá aqui. Nem sempre vai ser a parte reta, tá? Tem que tomar cuidado com isso. O que tá sobrando? Tem que se organizar. Tá sobrando isso, tá sobrando isso. Opa! Tá sobrando isso aqui e tá sobrando isso aqui, que são metis. Em quais posições que eles estão? Na posição 1, aqui tem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai lá, dê o nome para mim. Como é que é o nome desse composto aí? Na posição 2, na posição 3, na posição 4 tem metil. Então 2,3,4. Trimetil. Aí são 7 carbonos na cadeia principal. Trimetilheptano. Não sei se você entendeu. Se você não entendeu, eu vou te explicar agora. Eu tive que colocar um tri aqui, ó, porque são 3 vezes o metil. Se fosse 2 vezes, dimetil. Ok? Certo. Último composto e a gente encerra a aula. Cadê a cadeia principal? A cadeia principal está aqui, ó. Certo? Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, confere. Vamos conferir se essa é a cadeia principal mesmo? Ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu empate. Confere outra. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, pode ser aquela mesma porque está tudo dando empate. Vou deixar isso aí. Faz a numeração para nós. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6, 7. Vai lá, como é que é o nome desse composto aí, então? Ó, na posição 2 tem um metil. Na posição 2 tem um metil. Na posição 3 tem um metil.
Cada vez que aparecer uma ramificação, você tem que colocar um número. Por isso que fica 2, 2, 3. São 3 vezes, não são? Aí aqui eu vou colocar trimetil. 7 carbonos, trimetilheptano. De boa? Então, o que a gente aprendeu nessa aula? Nomenclatura de composto de cadeia normal, nomenclatura de composto de cadeia ramificada, só até o metil. Próxima aula, a gente vai aprender todos os outros radicais e só aí a gente está autorizado a entrar na parte de hidrocarbonetos para falar de quem é o metano, para que serve.